Entrei. Olá, meus amigos, minhas amigas. Meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor. Só vou tentar arrumar aqui. Acho que dá uma melhorada. De nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Eu quero conversar com você um pouco sobre a vontade de Deus. Porque hoje, conversando com uma irmãzinha da fé, ela disse que todas as mortes são da vontade de Deus. Ela disse que todas as doenças e todos os males são da vontade de Deus. Mas não é isto que as Sagradas Escrituras falam para nós. Então vamos conversar sobre enfermidades, doenças. Vamos falar um pouco sobre a vontade de Deus e vamos falar um pouco sobre o cuidar de si mesmo e o cuidar de outras pessoas. Olha só, as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam que Deus, quando Ele nos criou, Hashem, o Eterno, quando Ele criou o ser humano, Ele deu para o ser humano a capacidade de discernir entre o bem e o mal, de escolher o caminho da direita e o caminho da esquerda. Nós somos, dentre a natureza, os únicos que têm o livre arbítrio, a livre capacidade de decisão, a faculdade de raciocinar e racionar as coisas. E dentre as escolhas que fazemos em nossa vida, cada uma delas pensadas, calculadas, planejadas, todas elas surtirão um efeito no amanhã, no futuro. Existem pensamentos e decisões e desejos imbuídos de paz, de amor, de domínio próprio, de equilíbrio bem calculado. Existem aqueles decisões, atitudes impensáveis, o que chamamos de irracionais, imbuídos, construídos dentro de uma raiva, de uma fúria, de um nervosismo. Mas ambos, todos eles, surtirão um efeito. Será que realmente todo tipo de morte é da vontade de Deus? Vamos ver isso. O rei Salomão, antes dele se corromper, antes dele se perder na fé, ele escreveu, inspirado por Deus, o capítulo 3 de seu livro, que diz assim: capítulo 3 de Provérbios.
não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando nós nos arrogamos como criaturas pensantes, com a capacidade de interpretar e entender, racionalizar, contar, equalizar, quando usamos a nossa parte cognitiva de intelecto e de entendimento da pneuma, da mente, da alma, quando nós nos arrogamos no direito, no livre-arbítrio que Deus nos dá, em suplantar, menosprezar, menoscabar os conselhos, as normas, os ensinamentos da vida, os ensinamentos de Deus como um todo, os ensinamentos da espiritualidade, os ensinamentos através da sabedoria da natureza, os ensinamentos através dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, os ensinamentos e culturas passados por eles. Quando nós absorvemos isso e o que chamamos de cultura ou tradição familiar, quando nós regamos e alimentamos, boa noite, Carlos Gonçalves, muito bem, seja muito bem-vindo, Shalom, a paz de Deus para todos. Quando nós preservamos com carinho, com amor, com respeito, todos os ensinamentos do pai, da mãe, dos avós, da tradição da família, nós estamos desenvolvendo uma visão sábia. Nós estamos desenvolvendo, saúde para os nossos olhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Nunca nós sabemos o tudo. Nunca nós sabemos a grande verdade absoluta. Nunca nós sabemos o tudo. Nunca, nenhum ser humano tem o maior e é detentor de todo o conhecimento da vida. É isso que Salomão está dizendo. Mas nós temos que nos render. A ciência se rende. Os filósofos se rendem. Até os ateus se rendem. Porque Nietzsche, um dos maiores ateus, um dos maiores filósofos, um dos maiores pregadores do ateísmo na Europa, alemão, sempre menoscabou, achincalhou, deblaterou, humilhou Jesus Cristo, humilhou o Deus da Bíblia, humilhou o criacionismo do livro de Gênesis, humilhou a fé, o sobrenatural, e converteu centenas de jovens ao ateísmo com a sua sabedoria e intelectualidade. Mas no dia em que Nietzsche, como todos os seres humanos, próximo de fechar os seus olhos para este mundo físico, o filósofo alemão, ateu, segundo depoimentos de sua home care, sua enfermeira, ela disse que ele, antes de morrer, minutos antes de morrer, com seus olhos arregalados para o teto do céu, clamou, gritou, pedindo perdão, clemência, piedade a Jesus Cristo, pelo horrível e miserável homem que foi durante toda a sua vida, por negar
o amor de Deus à humanidade, por negar que a dádiva e o dom da vida viesse do céu. Então, segundo a enfermeira Romiquet de Nietzsche, ela disse que ele exclamou a última frase dizendo: eu me rendo a ti. Tu vencestes, ó jovem Galileu. O versículo 8 do capítulo 3 de Provérbios diz que o temor ao Senhor, temer a Deus, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo. Temer a Deus e apartar-se do mal. O apóstolo Paulo vai nos dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém fazer. Ele vai dizer que tudo que for bom, for puro, for justo, for edificante, tudo o que for saudável, nisto pensai. Ele não está fazendo aí uma distinção se é dentro da igreja ou fora da igreja, se é dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do Evangelho ou fora do Evangelho, dentro da doutrina ou fora da doutrina. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você tem o temor, o respeito, se você estuda e analisa as Escrituras, se você estuda Deus, além do que a teologia humana quer nos passar, sintetizando alguns, um Deus racista, outros um Deus xenofóbico, outros um Deus que mata. Se você se afastar um pouco da teologia humana e se aproximar da espiritualidade, Deus Criador dos céus e da terra, Jesus, os anjos, de coração puro, de coração aberto, você irá desenvolver e evoluir espiritualmente ao ponto de entender que Deus, Ele não se manifesta e não fala apenas somente nas Escrituras Sagradas. E com isso eu não estou diminuindo a autenticidade, o valor, a importância, a supremacia das Escrituras, de forma alguma. Mas Deus fala conosco através da natureza, como Davi diz, que as tuas criações, a natureza, o céu, as árvores, os pássaros, eles anunciam a sua glória para nós. Então Deus fala conosco através de um conselho do pai, de um conselho da mãe, de um conselho do avô, da avó. Deus fala conosco em nossa infância, através da professora na escola, até chegar à faculdade. Deus fala conosco através da ciência, dos médicos. Não consuma bebida alcoólica, não consuma tabaco, não consuma cigarro, não consuma maconha, não use cocaína, não use heroína, não chegue perto do crack. A moral, o conceito moral e o conceito espiritual e religioso diz: não tenha relações sexuais ilícitas. Não tem essa de ficar com uma, ficar com outra, ficar com um, ficar com outro. Não existe esse namoro, digamos, promíscuo. Então, a gente começa a ver Deus em todos os lugares. Até nas leis de trânsito, se bem que muitos usam para furtar, cobrando juros altos, multas altas e taxas. Mas ali está escrito: não ultrapasse a 110 quilômetros, não ultrapasse o limite 30, 45, 50, 80, 90. Obedeça.
Tudo é questão do livre-arbítrio. Quando nós temos os nossos olhos voltados para Deus, para o bem, todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que for bom, justo, correto, moral, ético, legal, amável, puro, nisto pensai. Quando nós pensamos em todas essas coisas que contribuem para o bem da sociedade, do mundo, para a paz, para a segurança, para o equilíbrio, para o domínio, para a saúde, para uma melhor moradia, nós estamos também pensando e absorvendo, trazendo Deus para nós. Porque Deus é isso. Ele é justiça, Ele é santidade, Deus Ele é amor, é misericórdia, Deus é ordem e decência. Quando nós entendemos Deus desta forma, nós trazemos saúde para o nosso corpo. Por isso que eu digo, aquele que morre vítima de uma overdose, de um coma alcoólico, de uma overdose por entorpecentes, por cocaína, por crack. Aqueles que morrem por bala, tiro, num confronto com outro bandido ou marginal. Aquele que morre em confronto com um policial militar. Essa morte não foi da vontade de Deus. Não foi. Não são todas as mortes que o céu aprova. Não são todas as mortes que estão sendo enviadas para cada pessoa no mundo. 6 milhões de judeus morrem num campo de concentração em Auschwitz. Não foi da vontade de Hashem, não foi da vontade de Deus. Milhões de judeus morrem também a pedido da Igreja Católica Apostólica Romana na Santa Inquisição e tantas outras pessoas de outras crenças e religiões. Milhões de pessoas também morrem na Inquisição luterana por Martinho Lutero. Milhões de pessoas morreram também por causa da cor da sua pele, por causa do tipo do bulbo, da raiz, da encrespadura do seu cabelo. Os africanos, afrodescendentes, negros, escravos, indígenas. E essas mortes não foram da vontade de Deus. Aí você me pergunta, e por que Deus não fez nada? Porque nós ainda não temos a dimensão do que é o outro lado da vida. Paulo diz que conheço um varão, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que foi arrebatado até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis, que não se tem como escrever ou verbalizar em nenhum pentagrama, em nenhum fonema, em nenhum aeroglifo, em nenhuma escrita, em nenhuma fonética, em nenhuma gramática humana. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao entendimento do espírito, da alma, de toda a intelectualidade humana. Essas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então por que Deus não fez nada, mensageiro, para impedir tantos genocídios assim? Deus fez. Deus deu o livre-arbítrio. A questão não é por que Deus não fez nada. A questão é por que os militares, os governantes, os prefeitos, os advogados, os juízes, os senadores, os magistrados de todo mundo, na época de Hitler, na época da Santa Inquisição, na época de Lutero, na época dos senhores feudais, na época do racismo, do arianismo, dos caucasianos, aonde estavam as autoridades, os homens de consciência, os homens de ética, de caráter, de bondade? Aonde eles estavam? Porque Deus deu o livre-arbítrio. E Deus esperou a atitude dos homens. A culpa não é de Deus.
A culpa é do próprio homem. Você que me vê e me ouve e que é usuário de drogas, seja qual for ela, de qual espécie, quando você tiver uma overdose, quando você passar mal, ou quando o câncer surgir na sua faringe, na sua laringe, ou nos seus pulmões, ou no seu coração, ou quando você tem uma morte súbita, um infarto, um AVC, ou quando você pegar um HIV na rua, decorrente da prostituição e de tantas outras coisas, quando você fechar os seus olhos, ou estiver agonizando, você pode clamar a Deus. Obviamente, Deus pode curá-lo, libertá-lo, salvá-lo, restaurá-lo. Mas se isso não acontecer, meu amado, a culpa nunca foi de Deus. A culpa foi tua, foi decisão tua, foi o seu livre-arbítrio, livre capacidade de decisão. Provérbios 3, 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se você ouvir a palavra de Deus, pode ser na igreja, pode ser onde você quiser, aonde ela se aparecer para você. Pode ser dentro do seu lar, pode ser uma lágrima, um pedido de vida, de mudança de vida da sua filha, do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Se você ouvir a voz de Deus, de todas essas formas e maneiras, você pode fazer com que as palavras que você ouve se tornem vivas dentro de você, e saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Caso contrário, não tem escapatória e não tem saída, e Deus não é culpado, e muito menos um espírito chamado demônio ou diabo. É você mesmo, é a sua capacidade de decidir as coisas, porque não foi Deus, e não foi um demônio de rabo-chifre que foi na sua porta e disse: beba, fuma, saia para roubar, tome posse de armas de fogo, pegue faca, bata, agrida, provoque, use cocaína. A sua livre capacidade de decisão e escolha, pagamos um preço por isso. Portanto, nunca foi a vontade de Deus, a soberania de Deus, operando na morte de pessoas que morreram nessas situações de forma prematura, de forma temporã, antes do tempo, do dia marcado. Nós temos essa capacidade de antecipar tanto bênçãos para nós, como antecipar maldições. Temos a capacidade de gerar e fluir, proliferar vida, saúde, alegria e paz, como também doença, morte, tristeza, angústia, depressão, choro coletivo. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7 e 8. Não vos enganeis, Paulo escreve aos Gálatas, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você conhece alguém que precisa de ajuda, que precisa de paz, de amor? Transmita uma palavra de vida, de edificação, de libertação, de saúde, com carinho e com amor. As doenças que nos sobrevêm, sempre os momentos ruins, vêm para nos provar que nós não somos melhores do que ninguém. Tanto o miserável, o pobre, como o bilionário, ele não é melhor do que ninguém em nada. Pode ter conhecimentos,
administrativos, técnicas, modos de como viver, lidar com a vida, administrar situações, investimentos. Pode ser um filósofo, um psicólogo, um engenheiro, um médico, um arquiteto. E daí? Tanto branco quanto negro, tanto japonês quanto coreano, chinês, americano, mexicano, índio, intelectual, urbano, civilizado. Todos adoecem. E a doença parece que é a única força na matéria, no sangue, nos ossos, viral ou bacteriano, em todos os órgãos, capaz de derrubar o ser humano ou colocá-lo numa cama, numa cadeira de roda, enfim, debilitá-lo. Mas nem sempre tem a ação divina por trás disso. Muitas vezes Deus permite, claro, que nós passamos por um tipo de enfermidade, ou até mesmo que vamos embora dessa vida. Mas logo temos um refúgio, um respiro. Uns conseguem a cura, se restabelecer de novo, melhorar, voltar ao trabalho, à vida, à família, à vida normal. Outros talvez precisam de uma cura mais profunda, que não é o levantar da cadeira de roda e nem de cima de uma maca, mas é a cura do espírito, da alma, é a cura do gênio, da personalidade da pessoa. A pessoa muitas vezes não é uma coitada, não é uma vítima porque está na cadeira de roda ou numa maca. Porque mesmo na cadeira de roda ou numa maca, essa pessoa pode ser extremamente dura de coração, arrogante, fria, calculista, onde maltrata, pisa os seus filhos, os seus parentes, pisa e maltrata os seres humanos e até os animais. Então essa pessoa não precisa da cura física, ela precisa da cura do coração, da cura da alma, da cura do teu espírito, da sua essência que está podre, envenenada, intoxicada. A cura do corpo é uma coisa e a cura da alma é outra. Você consegue entender isso? Porque tantos mistérios, tantas coisas acontecem em nossa vida e nós só sabemos blasfemar contra Deus, murmurar, falar mal, questionar, brigar. Não procuramos abrir os nossos olhos ao nosso redor e olhar a nós mesmos e ver o passado, o presente, o futuro, os nossos atos, o que falamos, o que fizemos no ontem, quem machucamos e quem ferimos. As doenças, na grande maioria, são de cunho e de total responsabilidade nossa. Não é Deus que empurra e muito menos o capeta. Nós somos nós quem provocamos, nós quem procuramos, nós que desenvolvemos, quando queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. E aí não entra a vontade de Deus. Porque Ezequiel vai dizer que Deus, Ezequiel 18, se não me engano, ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele não deseja que o ímpio morra, mas antes que se arrependa. Percebe isso? Então não adianta, não venha com essa história de que o Covid-19, o coronavírus e tantas outras pragas e doenças que dizimaram milhões de pessoas no mundo e aqui no Brasil, os idosos, foi a vontade de Deus. Deus não está por trás disso. Deus não é sádico, Deus não é louco. Deus observa a nossa loucura. Deus observa a nossa avareza, o nosso amor ao poder bélico, ao poder de militar, de tanque, ao poder de dinheiro, de petróleo, de países, de minérios de ouro, de pedras preciosas, ao poder de interesse de madeireiras de derrubar a Amazônia, ao poder de contaminar os rios, ao poder de querer tudo desse mundo. Mas Deus não tem culpa. A culpa é nossa. Assumamos a nossa culpa. Assumamos que os assassinos, que os demônios, que os devoradores, destruidores, que os mercenários, somos nós, seres humanos, com as nossas ambições. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem viva, ame a sua esposa, a sua família, seja feliz no mundo. Viva o dom que de Deus que é a vida.
Jesus disse isso, que vos dou vida e eu vos dou com abundância, tanto espiritual quanto física. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amanhã eu volto com essa live, um pouco mais tarde, que eu vou chegar do meu trabalho de cuidadora de idoso, até um pouquinho mais tarde. Mas amanhã eu volto, e nesse tempo curto, para não tomar muito seu tempo, eu volto falando sobre esse mesmo assunto, sobre a vontade de Deus. E o que fazer então, mensageiro, com essas pessoas que morreram, anteciparam sua morte e agora perderam a salvação? Não. Amanhã você vai ter resposta. E o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Amanhã você vai ter a resposta, dentro da palavra de Deus. Tá bom? Vamos encerrar, vamos orar, e amanhã eu quero falar sobre também o valor do cuidador de idoso, que não cuida só do corpo, mas da alma, do coração de cada paciente. Shalom, a paz do Senhor, um abraço a todos e vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, amado e sublime Deus eterno, nós entramos na vossa presença nesta hora, a pedir a tua graça, a tua luz, o teu consolo, o teu refúgio, a tua proteção, o teu Espírito Santo, os anjos e todos aqueles que estão na pátria celestial, no reino de Deus, no paraíso. Pedimos que o Senhor derrame a sua graça e a sua bênção sobre cada vida no Brasil, sobre cada casa, cada família que perdeu o seu parente pelo Covid-19 e por tantas outras doenças. Peço que o Senhor abençoe a cada lar com paz, com amor, com união, com perdão, porque o tempo nesse mundo passa muito rápido. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, porque em breve comemora-se o tal do Natal, o Ano Novo. Eu tenho certeza que não será motivo de tanta alegria, mas de reflexão, de choro e de espiritualidade. Por isso eu peço, dai-nos entendimento e sabedoria, e acolha junto a Ti todas as pessoas que foram embora dessa vida, não pela Tua vontade, mas pela maldade, perversidade, avareza, ganância dos políticos desse mundo. Piedade, Senhor, e misericórdia, e que a sua vontade, que é que todo homem viva, seja feliz, e mesmo depois da morte, encontre a vida, o perdão, o amparo, o amor, a misericórdia, mesmo que tenha que cumprir a justiça do outro lado, pagar o que deve, mas que todos encontrem a paz, a luz, e que essa paz, essa luz, desça agora sobre cada alma, cada papai, mamãe, vovó, vovô, titio, irmãos, primos, parentes, vizinhos, amigos, por todo o Brasil e por todo o mundo. Paz seja convosco, agora e para sempre. Shalom. Se você puder compartilhar, compartilhe. E amanhã estaremos aqui de volta, falando do amor de Deus e falando da vida. Que Deus vos abençoe. Vamos nos amar mais. Amém? Até amanhã. Muito obrigado, meus caros. Que Deus te abençoe você e sua família poderosamente. Shalom Adonai.